Olá, pessoal, eu sou o professor Pollux Martins, de língua portuguesa. Nesse curso, nós vamos trabalhar com questões da FEPESE. FEPESE é uma banca de Santa Catarina que realiza diversos concursos regionais, na maioria deles, às vezes, algum concurso de fora do estado, mas geralmente concursos estaduais, concursos dos municípios de Santa Catarina. É uma banca que, em língua portuguesa, não apresenta grande dificuldade na resolução das questões. Não são questões de alto nível de dificuldade, como outras bancas. É uma questão que dá ênfase, dá prioridade à gramática. São pouquíssimas questões de interpretação de textos. Geralmente, as provas são bastante curtas, Nós vamos ver agora, nesse curso de resolução, que a maior parte das provas tem somente 5 questões de língua portuguesa. Dessas 5 questões, o normal é haver uma de interpretação de textos e o restante de gramática. Essas questões de gramática dão conta de praticamente todo o conteúdo gramatical da língua portuguesa, desde a parte inicial, fonética, acentuação, ortografia, passando por regência, passando por pontuação, até partes do conteúdo relacionados à semântica, por exemplo, vícios de linguagem, que é bastante comum, uma questão bastante comum nas provas da FEPESE, também gêneros textuais. Por quê? Porque a banca investe nos seus textos em diferentes gêneros textuais, ela coloca textos dissertativos, textos de crônicas, coloca poesia, Não são textos que costumam ser longos, São textos curtos, de fácil interpretação, vocês também vão perceber isso, que as questões de interpretação de textos não são questões de inferência, O que é inferência? Aquilo que a gente tem que ficar subentendendo o que está escrito no texto. Não, a FEPESE é bastante objetiva. Ou está presente no texto, está correto, ou está ausente do texto e está errado. Quanto às questões gramaticais, vocês vão ver também que elas são bem tradicionais de concursos públicos. Não há nada assim de questões muito de gramática, muito relacionada à parte semântica. Outras bancas fazem isso, Por exemplo, se vocês pegarem a FGV do Rio de Janeiro, é muito comum que a FGV coloque questões de gramática misturadas, com semântica, com interpretação de textos. Aqui não, a FEPESE ela costuma separar bastante os conteúdos de gramática e de interpretação de textos. Espero que vocês gostem do curso, que aproveitem bem as resoluções. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. A primeira prova que nós vamos fazer é da Prefeitura de Balneário Camboriú. Temos um textinho ali, furto de uma flor, e a primeira questão é de interpretação de textos. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto, Ou seja, é tudo com base no texto. Se estiver no texto, está correto. Se estiver ausente do texto, está errado. Letra A. A flor morreu e foi colocada no lixo. Não, está errado, gente. Segundo o texto, errado. Por quê? Porque, segundo o texto, a flor morreu, porque apesar da tentativa dele, que furtou-a, de fazê-la sobreviver, não conseguiu, ela morreu. Mas não é que ele tenha colocado no lixo, é que ele foi devolvê-la para o jardim de onde ele a retirou. E o porteiro, a pessoa que trabalhava lá, disse que ele estava largando o lixo dele lá, Então, não há essa colocação de que a flor morreu e foi colocada no lixo. Não é isso que acontece, Letra B. O porteiro não deixou que roubassem a flor. Deixou sim, Tanto que ela foi furtada, ele levou para casa, tentou fazê-la sobreviver e não conseguiu. Letra C. O ladrão da flor chamou o médico de flores, ou seja, o jardineiro. Não é, gente. É que ele tentou agir como um médico, Fazendo uma comparação, Tentou agir como um médico, ou seja, como um jardineiro, ao tentar fazê-la sobreviver. Letra D. Segundo o autor, todas as flores são lindas, mesmo se as olharmos rapidamente. Isso é algo que a gente chama de extrapolação, De repente está na cabeça de quem está lendo o texto isso, e a pessoa acha que é correto porque ela pensa assim. É muito comum o candidato misturar as suas próprias ideias, as suas opiniões, com as opiniões exaradas no texto, Ou seja, aquilo que o texto deixar de maneira clara está correto. Aquilo que não estiver presente, mesmo que eventualmente possa ser correto lá fora, no mundo real, para o texto está errado. E a letra E, que é a resposta correta, uma flor foi roubada, fato, aparece no começo do texto, Furtada, na verdade, Ele fala furto, Depois, morreu essa flor, Por quê? Porque ele não conseguiu, fazê-la se manter viva lá fora do seu habitat original e foi levada de volta ao jardim onde tinha florescido. E lá a pessoa considerou como se fosse estar deixando o lixo lá. Resposta correta, a letra E, uma questão bastante simples, de interpretação bastante objetiva, somente baseada em fatos que estão descritos ao longo do
texto. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta o plural correto dos substantivos nela presentes. Sua obrigação é molhar a flor. Suas obrigações é molhar a flor. Obviamente errado, né, gente? Existe uma regra geral de concordância verbal em que o verbo deve concordar com o seu sujeito. Como o sujeito, suas obrigações, passou a ficar no plural, o verbo também deve passar para o plural. São, portanto, letra A, errado. Letra B. A sua delicada composição, as suas delicadas composições. Uma passagem para o plural de formas nominais. O que são formas nominais? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, né? Essas formas nominais, pela concordância nominal, todas concordam entre si, com base no substantivo. O substantivo é o núcleo, né? E em cima desse núcleo, em volta desse núcleo, gravitam outros termos que vão ter a função de adjunta do nominal. O artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral. Todos eles devem concordar com o substantivo. Como o substantivo passou para o plural, todos os outros também passaram automaticamente para o plural. Resposta, então, letra B. Questão letra C, né? Segurei com a mão aquela flor que custou R$1. Segurei com as mãos, passou mãos para o plural, tudo bem, né? Aquela flor que custou R$2. Bom, o resto poderia ter sido passado para o plural, né? Mas o que mais marcou ali de maneira equivocada foi manter a palavra real no singular, apesar de estar escrito 2, né? Então são R$2. Na linguagem coloquial é muito comum que as pessoas digam R$1, R$2, R$3, R$4, R$1.000, R$1.000.000, né? É muito comum isso na linguagem coloquial. Mas a língua culta não acolhe esse tipo de concordância. É R$1, R$2, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma moeda paralela, né, chamada pila, que eu não sei por que gaúcho... Quer dizer, até sei, né? Por que gaúcho chama pila. Isso aí é um fato histórico, né? Que vocês quiserem podem pesquisar aí, de um político gaúcho, né? Acho que era Raul Pila, era o sobrenome dele, Pila. Então, hoje aqui a gente chama muito de pila, né? E pila no Rio Grande do Sul não tem plural, né? Aqui a gente fala 1 pila, 2 pila, 3 pila, 10 pila, 1 milhão de pila. Mas a palavra real tem, tá? É R$1, R$2. Portanto, a concordância está errada na letra C. Vamos para a letra D. Aquela flor era doce como açúcar. Aquela flor era doce como açúcares. Só passaram palavra para o plural açúcares, né? Está errado o plural de açúcares? Do tipo de açúcar, ficando açúcares? Não, está correto. Quando a palavra terminar em R, o seu plural é feito colocando ES, né? Revólver, revólveres. Açúcar, açúcares, né? Está correto o plural de açúcar. O problema é que o restante não foi passado para o plural como deveria ser. Por isso que a letra D está errada. E letra E, comprei um anel da cor daquela flor. Comprei uns anéis. Anéis é triste, né, gente? Não é anéis, né? Só faz o plural els quando a palavra, originalmente, né, tiver EU com U. Tipo chapéu, chapéus. É só acrescentar o S. Mas quando a palavra terminar com L, apesar de na pronúncia do português brasileiro a gente fazer a mesma pronúncia, o mesmo som, né? A gente fala anel e chapéu, como se fosse o mesmo fonema. Não é, né, gente? Anel é anel, né? Por causa do L. E chapéu é chapéu. Lá em Portugal eles fazem essa diferença. Eles dizem anel mesmo. Nós, no Brasil, é que fazemos a pronúncia como se fosse igual. Apesar de a pronúncia no Brasil parecer igual, a pluralização é feita de maneira diferente, né? Quando a palavra termina em EU com U, é somente acrescentar o S. Agora, quando a palavra termina em L, é colocar ES. Então, anel, anéis, certo? Resposta correta, então, letra B. Questão 3, assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente separadas em sílabas. A separação silábica em língua portuguesa é feita com base na pronúncia. Por isso, não existem muitas regras, né? Eu vou falar para vocês de algumas regrinhas, algo que pode ser aplicado, mas, no geral, a pronúncia é feita, a separação silábica é feita com base na pronúncia. Ideia não se separa daquele jeito ali, gente. Ideia é ideia. Quando houver essas 3 vogais, na verdade, elas não são vogais, tá? É vogal, semivogal, vogal. Mas vamos chamar de 3 vogais por enquanto. Quando houver essas 3 vogais no fim, né? Eia, oia, aia, né? Vocês devem separar sempre 2 mais uma. Tipo, ideia, com boi, o. Sempre assim, jói, a não ser quando forem aqueles uai, né, gente? Tipo Paraguai, que daí não separa porque é tritom. Uruguai, não separa porque é tritom. No restante, onde houver esse eia, aia, oia, separa sempre 2 mais 1.
tá? Lixo realmente se separa lixo. Mas a letra A está errada por causa da separação de ideia. Edifício, como é que separa, gente? Esses ditongos finais não devem ser separados nas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que é o caso da palavra edifício. Então temos lá edifício, série, índio, memória. Quando houver isso, uma paroxítona terminada em ditongo crescente, por ser um ditongo, ele não deve ser separado no fim. Então é edifício, e não como está ali separado, tá? Ah, professor, mas se eu jogar no Google aparece assim separado. Sim, porque em Portugal essas palavras são consideradas proparoxítonas. Tanto que no Brasil elas são consideradas proparoxítonas eventuais. Mas para efeito de separação silábica no Brasil e para efeito de acentuação gráfica, vocês devem considerar como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, certo? E não separar como se fosse proparoxítona. Passei é paz-sei. Quando houver duas letras iguais, elas devem ficar em sílabas separadas, tipo dois S, dois R's, dois O's, dois S, né? Então a separação ali está errada. Porteiro é porteiro. Esse tei, esse ei formam ditongo, então não pode ficar separado como está ali, tá? Renovei também. Esse ei forma ditongo, não pode ficar separado como está ali. Então a letra C está bem errada. Letra D. Adiantava. Corretíssima, gente. Tudo correto aqui em termos de separação. E trouxe também correto. É pela pronúncia. Resposta, então, letra D. Na letra E, notei, ditongo, não pode separar, é notei, não é notei, tá? E composição está correto ali, composição. Resposta correta, então, letra D. Assinale a frase que contém dois substantivos no feminino. Naquele jardim nasceram flores bonitas. Só um substantivo feminino que é flores. Letra B. A limpeza do jardim foi feita ontem por um jardineiro. Só um substantivo feminino, limpeza. Letra C. No mês de abril começa a primavera e a beleza colorida surge. Dois substantivos, primavera e beleza, por isso essa é a resposta correta. A pandemia trouxe muitos prejuízos para os floricultores, somente pandemia é um substantivo feminino. E letra E, Balneário Camboriú é um local adequado para passeios, nenhum substantivo feminino, só masculino. Tá? Local e passeios são substantivos masculinos. Resposta correta, então, letra C. Questão 5. Apenas uma frase apresenta adjetivo no plural. O que é o adjetivo, gente? É uma classe que acompanha o substantivo. A função do adjetivo é sempre concordar, acompanhar, modificar o substantivo. E dá ideia de característica ou de qualidade, né? Que é o caso aqui. Letra A. O vaso para colocar flores foi quebrado. Então, vejam, a pergunta é: apenas uma frase apresenta adjetivo no plural. Tem palavra no plural na letra A? Sim, mas é um substantivo, flores. Então, não pode ser a letra A. Letra B. O copo branco não serve para colocar flores. Flores, de novo, substantivo e não adjetivo. Letra C. Ninguém esqueceu aquele furto horrível no jardim da praça. Aqui não existe nenhuma palavra que esteja no plural, muito menos adjetivo. Letra D. As pessoas gostam de muitas flores para enfeitar seus jardins. Aqui existem dois substantivos no plural, pessoas e flores, mas não adjetivo. E a resposta correta é a letra E. Os cravos e as rosas perfumadas, esse é o adjetivo, perfumadas, alegram o meu jardim. Perfumadas é a característica dos cravos e das rosas. No caso aqui, é a característica das rosas, né? Porque ele está concordando com o mais próximo, rosas, cravos a gente não sabe, né? Mas as rosas eram perfumadas. Então, esse perfumadas aí é um adjetivo feminino plural que concorda com rosas. Por isso, a resposta correta é a letra E. Próxima prova também é de Balneário Camboriú, mas aí é outro cargo, né? Temos um outro textinho ali, Conversinha Mineira. Esse é um texto clássico, né, de concurso, gente, do Fernando Sabino, né? Que ele fala lá, Conversinha Mineira. Isso aí ele já apareceu, acho que em, sei lá, 200 concursos, né? Número 1, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras com V e as falsas com F sobre o texto. Pelas respostas do dono do bar, ele parece não se importar com os negócios. É isso, ele parece que não está nem aí para nada, né, gente? Nem para política, nem para o negócio dele, né? Porque ele chama de leiteria, diz que não tem leite, aí tem uma pessoa lá que está tomando coalhada, e aí coalhada é feita de leite, quer dizer, realmente parece que ele não se importa com o negócio. Então, essa é verdadeira.
O dono do bar desvia-se das perguntas do freguês com respostas bem vagas. Sim, ele se faz de desentendido, ou não entende mesmo, né? A gente não sabe se de repente ele não entendeu mesmo, né? E tenta, né, fazer um desvio, né, do assunto que está sendo tratado ali entre ele e o outro que está, o interlocutor, né? Então, essa é verdadeira. Não era verdade que não havia leite, pois um freguês estava comendo coalhada. Comendo ou tomando, né? Eu nunca sei. Tem coisas que a gente fica na dúvida, né? Será que come ou será que toma, né? Sorvete. A gente fala tomar sorvete, né? Mas será que não seria também correto comer sorvete? Tem coisas que fica naquela dúvida, né? Entre o comer e o tomar, né? Aqui eles dizem comer coalhada. Eu, como nunca comi coalhada, não sei se come ou se toma. Vou ficar com o que está o texto, né? O texto ali diz comendo, então deve estar correto, é verdadeiro. O dono do bar é politizado, pois está esperando as plataformas dos candidatos. Não, ele não é nada politizado, ele não sabe nada do que está acontecendo, não sabe como que o prefeito está agindo, não. Ele só diz que está esperando a plataforma porque é uma maneira de tergiversar. Então, essa é falsa. E tanto o freguês quanto o dono do bar falam corretamente durante todo o texto. Não, a linguagem, gente, é uma linguagem coloquial, que beira a linguagem popular, que é aquela que tem um desvio bastante intenso em relação à norma culta. Há vários exemplos assim ao longo do texto, tá, gente? Então, a última aí é falsa, né? Porque realmente não há no interlocutor uma linguagem totalmente correta do ponto de vista da norma culta, que é o que interessa para o concurso. Resposta correta, a letra C. Vamos para 2, que diz: assinale a alternativa que mostra função sintática. Não confundam função sintática com classe de palavra. Função sintática é sempre uma palavra em relação à outra no texto, ou seja, sujeito, objeto, complemento, adjunto, né, vocativo, aposto, etc. Da expressão meu amigo na primeira frase do texto. Lá diz: é bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo. Ele está se dirigindo ao amigo. Aquela expressão meu amigo é a expressão usada para dirigir-se à pessoa que está conversando com ele. Isso se chama vocativo. E o vocativo tem que ter vírgula, né? Vírgula obrigatória do vocativo. Por isso, resposta correta, letra A. Questão 3. No texto, há uma frase que, se não estivesse registrando a fala de uma pessoa, estaria errada quanto à colocação pronominal. Quando eles falam errada aqui, gente, é sempre relacionada à norma culta, às regras da norma culta, tá? Assinale a alternativa que apresenta uma frase com o mesmo problema. Considere que as frases registram a fala de um personagem em um diálogo. Não posso te falar sobre política. Colocação correta, gente. Quando a gente tem uma locução verbal, mesmo que haja uma palavra que atraia o pronome, que nesse caso é o não, não é obrigatório colocar o pronome antes do verbo. Pode-se colocar antes, no meio ou depois. Pode ser não te posso falar, não posso te falar ou não posso falar-te. As três coisas estão corretas por se tratar de uma locução verbal. Se fosse um verbo só, o não atrairia o pronome. Mas como são dois verbos, é uma locução, é livre. Pode colocar antes, no meio ou depois. Então, a letra A está correta. Eles querem a errada. Letra B. Nunca mais te falo sobre política. Está correta a colocação em próclise, porque o mais é um advérbio e advérbios atraem o pronome para antes do verbo. O mais é um advérbio que atrai o T. Letra C. Ontem te vi no bar tomando café. Correto também. O ontem é um advérbio e advérbios sem vírgula, não pode ter vírgula, atraem o pronome para antes do verbo, por isso que o certo é ontem te vi. Agora, a letra D contém um desvio. E faço isso. Não se pode iniciar frase com pronome oblíquo ato. A frase era iniciada por ênclise. Faço-te e não te faço, apesar disso ser muito comum na linguagem coloquial. Para a norma culta, está errado começar frase com pronome. Então, a letra D é a resposta correta, porque está errada. Letra E. Aquele senhor sempre se preocupou com seu negócio. O sempre também é advérbio, atrai o se para antes do verbo. Resposta correta, a letra D. Considere a frase. A multidão de turistas que assolou nossa cidade foi assustadora. Escutou-se boatos de todos os cantos. Os moradores, em silêncio, olhavam o vai e vem nas ruas e dirigiam-se às suas casas para poderem se prevenir quanto à pandemia. Assinale as alternativas abaixo sobre a frase. 1. Há um erro quanto à concordância verbal. Tá? Então, tem que ver se tem erro lá. Bom, para fazer isso aí, o que nós temos que fazer, gente? Tem que procurar
cada um dos sujeitos e cada um dos verbos para ver se realmente existe um erro de concordância dessas frases, né? A multidão de turistas que assolou. Tá correto? Tá correto, gente. Quando eu tenho dois núcleos, um no singular e outro no plural, multidão está no singular, turistas está no plural, pode ficar tanto no singular quanto no plural assolaram, mas está correto no singular. A multidão de turistas que assolou nossa cidade foi assustadora, a multidão foi assustadora, perfeito até aí. Escutou-se boatos, aí está errado. Por quê? Porque o verbo escutar é um verbo transitivo direto, VTD, não tem preposição. Quando houver um VTD mais a partícula C, nesse caso ali escutou C, o que vem depois é o sujeito. Portanto, o verbo deve concordar com o sujeito. O certo é escutaram-se boatos e não escutou-se. Assim como seria venderam-se casas, alugam-se apartamentos. Quando for VTD mais a partícula C, esse C é pronome apassivador e o verbo deve concordar com o sujeito. Portanto, erro de concordância verbal. Então, a número 1 está correta. 2. Há dois casos em que deveria aparecer o sinal indicador de crase. Vamos ver? A multidão de turistas que assolou nossa cidade foi assustadora. Até aí, nada. Escutou-se, ou certo, escutaram-se, né, todos os boatos, né, de todos os cantos. Os moradores em silêncio olhavam o vai e vem nas ruas e dirigiam-se às suas casas. Certo? Certo com crase, porque ali está sem crase. Portanto, está errado sem crase ali. Ah, professor, mas antes de pronome possessivo feminino é facultativo. É facultativo no singular. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Mas no plural não é facultativo. Se eu trocar suas casas por seus barracos ali, vai ficar dirigiam-se aos seus barracos. Se der aos no masculino, é crase no feminino. Deveria haver crase aqui, portanto, o sinal indicativo de crase. Para poderem se prevenir quanto à pandemia, quanto ao vírus. Como deu ao no masculino, crase no feminino. Então, realmente está faltando o acento de crase antes de suas e antes de pandemia. A 2 está correta. 3. A oração escutou-se boatos de todos os cantos não apresenta erro. Já vimos que sim. Já vimos que apresenta erro de concordância. Então, o certo é escutaram-se, logo a 3 está errado. 4. Falta uma vírgula para separar um adjunto adverbial deslocado. Vamos ver, tem que olhar a frase inteira. Vamos lá. A multidão de turistas que assolou nossa cidade foi assustadora. Até aí, nenhum adjunto adverbial. Escutou-se, ou escutaram-se, né, que seria o certo, boatos de todos os cantos. De todos os cantos é um adjunto adverbial, mas ele está no fim da oração, então não tem por que colocar vírgula. Os moradores, em silêncio, olhar, aí está o erro, gente. Em silêncio, um adjunto adverbial de modo, como ele está intercalado no meio da oração, ele deve receber duas vírgulas. Uma antes, uma depois. Só aparece a vírgula antes, não aparece a vírgula depois, existe, portanto, aqui um erro. Então, essa está errada, portanto, a 4 não entra, a 4 está correta porque diz que falta uma vírgula para separar um adjunto adverbial. 4 correto. 5. Na oração, a multidão de turistas que assolou nossa cidade, há dois erros. Se corrigidos, ficariam assim. A multidão de turistas, os quais assolaram nossa cidade. Bom, gente, não é necessário, tá? Não é erro colocar o pronome relativo o que. Até pode substituir por os quais. O que pronome relativo pode ser substituído por os quais. Mas não está errado o uso do que. Então, a 5 desconsidere, tá? A 5 não está correta. Corretas as afirmativas 1, 2 e 4, letra B. Questão 5. Considere a frase retirada do texto. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Assinale a alternativa correta. É um período simples, como em ela mora aqui em Balneário Camboriú. Ou em Balneário, ela mora aqui em Balneário Camboriú, é um período simples, só tem uma oração, mora. Mas a frase do enunciado, não, ela tem dois verbos. Ela tem o a, que é um verbo, e o mora, que é outro. Então, ela tem duas orações. Se ela tem duas orações, o período é composto e não simples. Por isso, a letra A está errada. Letra B, o verbo morar tem como complemento a palavra aqui. Errado, gente. O verbo morar não tem complemento. O verbo morar é intransitivo. Então, ele não tem complemento, não tem objeto. Aqui é um adjunto adverbial. Então, letra B, errado. Letra C, na frase hão de vencer aqueles competidores, o verbo haver apresenta
o mesmo sentido do verbo haver da frase retirada do texto. Errado, gente. O verbo ver da frase retirada do texto, há quanto tempo, é o verbo haver impessoal. O verbo haver vai ser impessoal quando tiver a ideia de existir, ocorrer ou fazer, né? E quando der ideia de tempo relacionado ao passado, tempo passado. Esse é o verbo que está na frase, é o verbo haver, né, que está na frase ali do enunciado. Esse da frase é impessoal. Agora, este verbo da letra C, hão de vencer, ele não é impessoal. Ele é um verbo auxiliar do verbo vencer, tanto é que está no plural. Ele não é impessoal, portanto, não é o mesmo sentido, não é o mesmo tipo de verbo haver, por isso a letra C está errada. Letra D. Se escrevêssemos a frase assim, faz quanto tempo que mora aqui o senhor? Estaríamos alterando o sentido dela. Não, não alteraria, gente, porque nem sempre, quando se altera a ordem das palavras na frase, vai se alterar o sentido. Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso, o sentido original está preservado, apesar da mudança de ordem das palavras na frase. Então, a letra D, errada. E a letra E, que é a resposta correta, o verbo haver está indicando transcurso de tempo. Foi o que eu falei para vocês, é o verbo haver impessoal no sentido de tempo. E assim nunca terá plural, exatamente o que eu disse. A frase há 3 anos que te espero também exemplifica essa regra. Exatamente, por isso resposta correta a letra E. Próximo texto, bonitas mesmo, também Balneário Camboriú, só que outro cargo. Número 1, avalie as afirmativas abaixo feitas sobre o texto. A cronista questiona a pressão estética que a sociedade impõe às mulheres. Sim, isso é desde o começo questionado, né, gente? Porque ela fala do fato de que as pessoas consideram bonita uma mulher que está sob determinadas condições, né, físicas, que são consideradas bonitas ou que são consideradas dentro da moda ou corretas ou chiques para uma mulher, né? Portanto, ela faz uma crítica a isso. Porque o restante do texto todo, ela diz que bonita, perfeita, ela usa várias, né? Ela usa linda, perfeita, um sonho, encantadora. A mulher que tem, né, que está numa situação comum do dia a dia, sem uma preocupação estética extrema, né? Portanto, a número 1 está correta. Realmente, a cronista faz uma crítica sobre a pressão estética que as mulheres sofrem. Número 2, a cronista deixa claro que a beleza feminina vai além da aparência. Isso ao longo do texto, né, gente? Ela mostra diversas situações em que a mulher está no seu cotidiano, mas não necessariamente está bonita, como prevê o padrão, e mesmo assim ela continua bela dentro das suas atividades. A 2, então, está correta. 3, no cotidiano da vida, no corre-corre diário, é que a mulher mostra sua verdadeira beleza, segundo a cronista. É exatamente isso. A Marta Medeiros, que é a cronista, ela defende exatamente isso, que é no dia a dia da mulher que ela defende a beleza dela, porque a beleza não é só uma beleza estética, mas é a beleza também das suas atitudes. Então, a 3, correta. 4, a crônica termina cada parágrafo com uma palavra que exalta a vida da mulher que trabalha. Se não tivesse aquele trabalho, estaria correto, que exalta a vida da mulher, ponto, aí estaria correto. O errado é exalta a vida da mulher que trabalha, não é isso. Ela exalta a vida da mulher no seu cotidiano, trabalhando ou fazendo outras atividades. Então, a 4 está... A 5, né? 4, desculpa. A 4 está errada. 5. A preocupação em ficar bonita deixa a mulher mais feia no seu interior, segundo a cronista. Não é isso que ela diz. Ela não faz uma crítica dizendo a mulher esteticamente bonita, na verdade, é feia. Não é isso que ela diz. Ela diz que não é só isso que deve ser considerado beleza. Corretas a 1, a 2 e a 3, resposta letra C. Questão 2. Assinale a alternativa correta, considerando o texto. Em nenhum momento a cronista se inclui como mulher no texto. Isso está completamente errado, gente. Lá no começo do texto ela já diz, na última frase do primeiro parágrafo, bonitas mesmo somos. Somos inclui nós, então ela está se incluindo na situação. Portanto, a letra A, errada. Letra B, a segunda frase do texto apresenta um sujeito simples, já que se refere à mulher dita na frase anterior. A segunda frase é, no momento em que sai do cabeleireiro, qual é o sujeito aí, gente? É um sujeito subentendido, mulher, mas ele não aparece nessa frase. E se ele não aparece explicitamente, ele se chama sujeito oculto, elíptico, subentendido, implícito, desinencial, mas não é simples. Tá? Simples é o sujeito mulher na frase anterior. Portanto, essa está errada. Letra C.
em o carro estacionado às pressas numa rua desconhecida, temos uma oração com um verbo que apresenta dois objetos. Um direto, às pressas, e o outro indireto na rua desconhecida. Nenhum dos dois é objeto, gente. Ambos são adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais também podem ter preposição. A maioria deles tem preposição. Então, são adjuntos adverbiais e não objetos indiretos. Portanto, a letra C está também errada. Letra D. A frase escovar os dentes, cuspir, enxugar a boca, respirar fundo é um período composto, correto. Correto, é composto. Tem mais de uma oração, é composto. Por coordenação, correto, as orações são independentes umas das outras, então elas são coordenadas, com orações assindéticas. O que são orações assindéticas? São orações que não se iniciam por conjunção. Correto, gente, as orações não têm conjunção entre elas. Elas terminam e iniciam uma nova, só separadas por vírgula, tá? Que é o que diz ali. Isso justifica o uso das vírgulas. Em orações coordenadas assindéticas, nós devemos separar por meio de vírgula, já que elas não têm conjunção. Então, a resposta é a letra D. Letra E. Todas as frases do texto sintaticamente apresentam de forma implícita o mesmo sujeito, qual seja, mulher, já que todas as ações descritas referem-se a ela. De cara, a gente já vê que isso está errado, gente, porque se ela diz somos, lá no fim do primeiro parágrafo, o sujeito de somos não é a mulher. O sujeito de somos é nós, é outro sujeito, certo? Então, a letra E já está errada desde o primeiro parágrafo. Resposta correta, a letra D. Questão 3. Analise o texto abaixo. À noite chegou. Esse à noite não é a locução verbal à noite, gente. Se eu disser assim, eu cheguei à noite, ela estava estrelada. Cheguei à noite significa durante a noite. Quando eu disser durante a noite, né, no sentido de durante a noite, aí é um adjunto adverbial, é uma locução adverbial feminina com crase. Mas não é o caso dessa primeira. Essa primeira é o sujeito do verbo chegou. E sujeito não pode ter crase, porque o sujeito não pode se iniciar por preposição. Não pode estar contraído com uma preposição. Esse a de à noite é somente um artigo. À noite, eu poderia dizer o dia. É um artigo. Então é sem crase. À noite chegou e realmente havia combinado que ele poderia chegar à noite. Agora sim. Agora é a locução adverbial feminina. Chegar à noite, chegar ao meio-dia, por exemplo. Essa é com crase. Porém, como chegou às pressas, também locução adverbial feminina, essas locuções adverbiais femininas, todas devem ter crase, né? Com crase, portanto. Precisei olhá-lo cara a cara, essas palavras repetidas nunca tem crase. Cara a cara, lado a lado, frente a frente, nunca tem. Para poder ouvir sua explicação. Ah, creia-me, nunca pensei em ir àquele hospital. Aquele pode ter crase? Pode. Se der para substituir por a este. Tá? Então, aqui é o caso. Ó. Nunca pensei em ir a este hospital. Quando puder substituir o aquele por a este, ou aquela por a esta, ou aquilo por a isto, é com crase, portanto. Mas vendo aqueles ferimentos, nesse caso, não. Porque é vendo estes ferimentos, e não vendo a estes. O aquele só vai ter crase se for a estes, a estas, a isto. A isto, né? Nesse caso, é vendo estes ferimentos, vendo aqueles sem crase. A olho nu não pode ter crase, porque olho é masculino. Compreendi que era a situação mais certa a fazer, que era o trabalho mais certo a fazer. Se eu substituir por masculino, fica só o, mostrando que é somente um artigo. Portanto, a resposta correta ficou letra B. Questão 4. Identifique abaixo as frases certas e as erradas quanto à escrita correta. 1. A saída do hospital é bloqueada, os policiais vêm e o tumulto se inicia. Vários erros, tá, gente? Vejam, saída, está faltando o acento. Os policiais vêm, tem de ter acento circunflexo, porque o vem, quando no plural, quando o seu sujeito estiver no plural, que é o caso aqui, os policiais, tanto vem quanto tem que ter acento circunflexo. Então, errada a número 1, por causa das palavras saída e vem. 2. Acredito que deva existir neste hospital melhores condições de atendimento. Errado. Verbo existir é um verbo normal, é um verbo pessoal. Se ele é pessoal, ele tem sujeito. Se tem sujeito, deve concordar com o sujeito. O sujeito é melhores condições, então o certo seria devam existir. Devam com M, né? Devam existir neste hospital melhores condições. Concordância errada, portanto, a 2.
3. Se houvessem mais médicos. Errado também, gente. O verbo haver, a gente já falou sobre isso, no sentido de existir, ocorrer ou fazer, é impessoal, e se é impessoal, não tem plural. O certo seria se houvesse mais médicos. Número 4. 2 metros é suficiente. Correto, gente. Ah, mas é 2 metros, não deveria ser são suficientes? Essas expressões são expressões fixas, que não tem plural. É muito, é bastante, é suficiente, é pouco, não vão para o plural. Elas são invariáveis. Então, a 4 está correta. 5. Nem um nem outro concordaram com as novas normas, haja vista os problemas que eles causariam. Gente, tudo certo aqui. Nenhum nem outro é uma expressão que faz o verbo ficar no plural, concordaram, e haja vista é uma expressão fixa da língua portuguesa, não é haja visto. Eu vejo muita gente escrever haja visto o ocorrido. Errado. É vista de olho, tá? Haja vista, expressão fixa. Então, a número 5 está totalmente correta. Resposta, letra E. 5. Assinale a alternativa em que as duas frases têm correta regência verbal. A resposta já é a letra A. Eu esqueci os meus compromissos, está correto. Tanto o verbo esquecer quanto o verbo lembrar, se não tiverem pronome, vejam que ali não tem pronome, é só eu esqueci, não tem me, né? É verbo transitivo direto, não tem preposição, é eu esqueci os meus compromissos. Agora, se eu inserir o pronome, eu me esqueci, aí eu tenho de inserir também a preposição. Eu me esqueci dos, eu me lembrei dos. Então, a letra A está totalmente correta. Sem pronome, transitivo direto. Com pronome, transitivo indireto. Letra B. Ele obedeceu às regras da moda. Com crase, ela obedeceu. Né? Com crase, corretamente, porque o verbo obedecer é um verbo transitivo e indireto, sempre tem que ter a preposição a, as regras têm o artigo as, preposição a do verbo obedeceu, mais o artigo as de as regras tem que ter crase. Agora, o que está errado é a segunda frase. O certo seria ela obedeceu aos ditames. Tem que colocar a preposição a no verbo obedecer e desobedecer também. Então, a letra B, errada. Letra C, avisou os pacientes sobre a campanha de vacina. Tudo certo, gente. Os pacientes, objeto direto, sobre a campanha, objeto indireto. Um direto, um indireto, um com preposição, um sem. Correta essa primeira frase. Segunda frase, avisou aos pacientes sobre a campanha de vacina. Aí está errado, porque cada verbo só pode ter um direto e um indireto no máximo. E aqui tem 2 indiretos. Aos pacientes e sobre a campanha. 2 objetos indiretos não pode. Então, errada a segunda frase. Letra D, não pagues o bem com o mal. Correto, o verbo pagar, quando for uma coisa, não tem preposição, só quando for pessoa. Quando for uma pessoa, aí sim, tu coloca a preposição a, né? Paguei ao açougueiro, paguei ao pedreiro, mas não é o caso aqui. Bem não é pessoa, então é não pagues o bem. O que está errado é a segunda frase, né? Não pagues ao bem. Aí está errado porque bem não é pessoa. Letra E, não os convido, pois estou atrasado. Correto, o verbo convidar é o transitivo direto, usa, portanto, o pronome os. O a, os, as, sempre funcionam como objeto direto. A segunda frase está errada, porque o lhes funciona como objeto indireto. Então, não pode ser não lhes convido. O verbo convidar é VTD, não tem preposição. Não pode ser lhes, tem que ser os. Resposta correta, então, letra A. Próximo texto, próxima prova, também Balneário Camboriú, outro cargo. Número 1, observe a crase usada na frase retirada do texto. A história se refere à individualidade. Assinale a alternativa cujo uso da crase tem a mesma justificativa. A pergunta não é se está certo ou se está errado, apesar de que pode estar errado. A pergunta é se a justificativa é a mesma. Né? Bom, qual é a justificativa ali, gente, na frase do enunciado? A história se refere à individualidade. A justificativa é, eu tenho um encontro de uma preposição exigida por uma outra palavra, mais um artigo. O verbo refere, exige a preposição a, e o substantivo individualidade usa o artigo a. Preposição a mais artigo a. Essa é a justificativa. Letra A, estarei em casa até às 12 horas. Está correto? Gente, depois do até, é facultativo colocar acento de crase. Normalmente, se o até for, como pode ser uma preposição, depois de preposição, não se usa acento de crase. Mas como o até dá uma ambiguidade, um duplo sentido, se admite que possa haver crase ou não depois do até. Então, nesse caso aqui, está correto. Mas,
Não é a mesma justificativa da frase acima. Às 12 horas é uma locução adverbial de tempo. E é por isso que ela tem crase, locução adverbial feminina. Letra B, entreguei a encomenda à minha vizinha. Nesse caso aqui, gente, eu tenho o verbo entreguei, que está exigindo a preposição a, e esse a está sendo exigido por minha vizinha. Esse minha vizinha tem o minha, e o minha é um pronome possessivo singular, é facultativo colocar o acento indicativo de crase. Então, é outra justificativa. Quando houver minha, tua, sua, nossa e vossa no singular, pode colocar o acento de crase ou não, é facultativo. Lá na frase original não é facultativo. Portanto, não é a mesma justificativa. Letra C. No corre-corre diário, ela fez as compras. Essa está errada, não tem crase ali. O verbo fazer é transitivo direto, não tem preposição. As compras aí é objeto direto, não tem crase. Agora, as pressas tem. As pressas é um adjunto adverbial, uma locução adverbial feminina. Então, essa não é a mesma justificativa, sem falar que as compras está errado. Letra D. Dirijo-me no dia de hoje a Vossa Senhoria. Errado. Antes de pronome de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Sua Excelência, Vossa Excelência, não pode haver acento indicativo de crase. Portanto, errado. E letra E, que é a resposta correta, naquela hora os funcionários foram, já cansados, à manifestação. Nós temos aqui um verbo que exige uma preposição, o verbo ir, foram, mais o artigo feminino do substantivo manifestação. Por isso, preposição mais artigo, mesma justificativa, resposta correta, letra E. Questão número 2. Analise as afirmativas abaixo sobre o texto. Na frase, a diferença está no fato de que aquela visa, por meio de uma pessoa ou de um fato, a falar dos humanos em geral, o pronome demonstrativo sublinhado, o aquela, pode ser substituído pela palavra poesia, sem que se perca o sentido do texto no contexto. É exatamente o que o autor do texto diz, gente. Se eu substituísse por poesia, ia ficar. A diferença está no fato de que a poesia visa, por meio de uma pessoa ou de um fato, a falar dos humanos em geral. Ele fala isso no texto, que a poesia é diferente da história. A história, ela visa a falar de um indivíduo determinado num momento determinado histórico, enquanto que a poesia, ela é da humanidade em geral, fala sobre questões da humanidade em geral. Então, o aquela pode ser substituída nesse contexto por poesia. 2. A história é uma forma de conhecimento que trata do particular, foi o que eu acabei de dizer, segundo o texto, né? Ou seja, do indivíduo, tá? Sob o ponto do particular. Então, é isso. Particular sob o ponto de vista do particular. 2, correto. 3. A filosofia dirige-se ao universal, como a poesia. É disso que fala o texto. Isso é, aos eventos, situações e qualidades genéricas próprios da natureza humana. Totalmente correto, conforme o texto, na comparação entre filosofia e poesia. Letra E. O texto apresenta duas formas de conhecimento do ponto de vista do seu autor. Não, duas formas de conhecimento, não. Uma forma de conhecimento. Ele está falando só de uma e não de duas, tá? Portanto, não apresenta duas formas de conhecimento do ponto de vista. Está tratando de uma, tá? 5. Na conclusão do texto fica claro que a história se dirige ao universo. É o contrário. Na conclusão do texto fica claro que a história se dirige ao indivíduo, ao passo que a poesia se dirige ao universo. Resposta correta, então, letra D. Questão número 3. Assinale a alternativa com pontuação e redação corretas. Letra A. Às vezes o céu fica tão perto. Está correto? Às vezes com crase, gente? Correto. Às vezes terá crase se puder ser substituído por de vez em quando, que é esse caso aí. Fica tão perto, parece que vem estrelas. Aí está errado. Estrelas está no plural, é o sujeito do verbo vem, tem que ter acento, tá? Tem que ter. Então, é vem com acento. Parece que vem com acento estrelas, suavemente nos acariciar. Ou tu tira aquela vírgula antes do suavemente e deixa o suavemente, porque tem uma palavra só, apesar de ser um adjunto adverbial deslocado, é uma palavra só, é facultativo, pode colocar vírgulas ou não, mas ou coloca duas, uma antes do suavemente, uma depois, ou não coloca nenhuma. Da maneira como está ali, com uma vírgula só antes do adjunto adverbial intercalado, é erro de pontuação. Então, 2 erros aí na letra A. Letra B. Os examinadores procediam à entrega. Está faltando o acento de crase. O verbo proceder,
exige a preposição da preposição a. Como entrega é um substantivo feminino, procediam a, mas o a de entrega tem que ter crase. Das provas, dos cartões. Havia, porém, esse porém tem que ficar entre vírgulas, é uma conjunção intercalada, portanto, ali está errado, com uma vírgula só. Havia, porém, um entrave para o início das provas. Errada a letra B, portanto. Letra C. Depois que, vírgula, está faltando a vírgula aqui. Há alguns anos, adjunto adverbial intercalado fica entre vírgulas. Errado, portanto, com uma vírgula só, deveria haver duas. As farmácias deixaram de vender antibióticos sem receita. Houveram inúmeros... Aí está errado, gente. O verbo haver, acabamos de ver, vejam que esse é um assunto recorrente nas provas da FEPESE, né? Colocar o verbo haver em pessoal, o verbo haver em pessoal não tem plural, o certo é houve, inúmeros casos relatados de vidas salvas, mas a população, está faltando vírgula ali antes do mas a população não acredita nisso. O mas, por ser uma conjunção coordenada, deve ter vírgula antes. Errada, portanto, a letra C. Letra D. Hoje, vírgula. Correto, porque é um adjunto adverbial deslocado. Eu faria. Aí está errado. Essa vírgula depois do eu está separando o sujeito do predicado. Não pode. Eu faria sem vírgula o mesmo comentário feito anteriormente. Vai visitar seus pais, já que fazem anos. Errado. Faz anos. O verbo fazer, em pessoal, é que nem o verbo haver em pessoal. Não tem plural. O verbo fazer, quando der uma ideia de tempo, que já passou, o tempo transcorrido, que é esse caso aí, é faz, ou fez, ou fará, é singular, e não plural, como está ali. Fazem anos que você não os vê, isso certamente é inaceitável. Certamente deveria estar entre vírgulas, né? Ou sem vírgula nenhuma. É o mesmo erro aquele, né, gente? Coloca o adjunto adverbial intercalado, como ele tem uma palavra só, pode deixar sem vírgula, ou coloca duas. O que não pode é colocar uma só. Então, a letra D está bem errada. Letra E, enquanto não viajava, sofria. Correto, gente. Enquanto não viajava, é uma oração adverbial deslocada para o início da frase, portanto, tem que ser isolada por vírgula. Sofria, ponto e vírgula. Ponto e vírgula é para separar as duas orações. Pode ser usado um ponto também. O ponto e vírgula pode substituir o ponto. Agora que conhece todas as partes do mundo, o que é isso, gente? Oração adverbial deslocada. De novo, vai ter vírgula obrigatória. Correto, portanto. Sofre mais, vírgula. Correto, pois é uma conjunção coordenada, tem que ter vírgula antes. Pois a impossibilidade de ir novamente o faz padecer mais. O resto, tudo correto. Resposta correta, letra E. Próxima questão, número 4. Analise as frases. 1. Atendimento preferencial para idosos, gestantes, deficientes e crianças de colo. Aí vai ter umas afirmativas que eles vão fazer lá, né? 2. Temos vaga para jovem com refeição. 3. Maria saiu da loja de roupa. 4. Pedro viu Camila malhando. 5. O chefe pediu ao rapaz que usasse sua caneta. Não sei se vocês perceberam, mas todas essas frases possuem um vício de linguagem. Que vício é esse? Todas elas têm ambiguidade, tá? Por quê? Porque há expressões que estão colocadas de tal maneira que levam a um duplo sentido ou um sentido estranho. Por exemplo, na letra A, aquele crianças de colo, parece que as crianças de colo têm atendimento preferencial. Não são elas que têm. Quem tem preferência, atendimento profissional, são os pais. Ou seja, adultos com crianças de colo, certo? Mas ali parece que são as crianças de colo. Na letra B, temos vaga para jovem com refeição. Ficou ambíguo, né? Não se sabe se é vaga com refeição ou se é jovem com refeição. Então, vício de linguagem, ambiguidade, duplo sentido. 3. Maria saiu da loja de roupa. Quem é que saiu de roupa? Ela ou a loja era de roupa? Ambiguidade de novo. 4. Pedro viu Camila malhando. Quem é que estava malhando? Pedro ou a Camila? Ambiguidade de novo. 5. O chefe pediu ao rapaz que usasse sua caneta. De quem é a caneta? Do chefe ou do rapaz? Todas elas têm ambiguidade. 1. Todas as frases apresentam vício de linguagem. Sim, todas elas são ambíguas ou estranhas, né? Que é o caso da número 1, né? Que é bem estranho. 2. Na frase 5, temos um objeto indireto e um direto. Na frase 5, nós temos um indireto, que é ao rapaz, objeto indireto do verbo pediu, e um direto, que é que usasse sua caneta, uma oração subordinada que faz o papel de objeto direto. Então, a 2 está correta.
3. A leitura da frase 1 permite entender que uma criança com 5 meses pode chegar a um guichê para ser atendida. E isso é o vício de linguagem, né? A pessoa pode entender isso e achar estranho, né? Por isso que a 3 está correta, é isso mesmo. 4. A frase 4 não apresenta problemas de redação, a gente viu que sim, que não se sabe quem estava malhando. Então, a 4 está errada. 5. Na frase 3, temos um verbo transitivo indireto, cujo complemento é da loja de roupa. Errado, gente. Na frase 3, aquele da loja de roupa não é complemento. Complemento é objeto, complemento do verbo. Da loja de roupa é um adjunto adverbial de lugar. O verbo sair é um verbo intransitivo. Ele não usa preposição, ele não é um verbo transitivo indireto. Corretas, então, apenas a 1, a 2 e a 3. Por isso, a resposta correta é a letra C. 5. Analise as 3 orações. As suspeitas recaíam sobre um turista, com um forte sotaque germânico. 2. O rapaz apreendido sequer conhecia o beabá do alemão. 3. Não demonstrava a menor preocupação. Considerando a necessidade de unir as 3 orações, criando entre elas apenas relações de coordenação, ou seja, só se podem usar nexos coordenados, é o que a frase está dizendo, e que o enunciado está dizendo, assinale a alternativa correta. Vamos direto à correta, né, gente? Vamos lá. B. As suspeitas recaíram sobre um turista com forte sotaque germânico, ou seja, o forte sotaque germânico está sendo estendido a ele, né? Mas o rapaz, vejam, o mas é uma conjunção que é coordenada. Portanto, como eles mandaram, né, gente? Tem que fazer coordenação. O mas é adversativo. Mas o rapaz apreendido sequer conhecia o beabá do alemão, portanto, que é uma conjunção coordenada conclusiva, sequer, portanto, não demonstrava a menor preocupação. Essa é a resposta correta, por quê? Porque uniu as orações de maneira correta, mantendo o mesmo sentido e usando nexos coordenados. As demais, ou não mantiveram o sentido original, ou usaram conjunção, ou pronome relativo, vamos dizer, né? Que não era coordenado, que era de oração subordinada. Por isso, a resposta correta é a letra B. Próxima prova, também em Camboriú, só que outro cargo. Novo textinho ali, né? Sobre o esporte. 1. Avalie as afirmativas feitas com base no texto. O autor conjectura. O que é conjecturar, gente? É trazer a ideia como algo possível. Conjecturar é dizer, ó, alguma coisa é possível de estar correta. Conjecturar é pensar, refletir. Conjectura sobre a origem do futebol, dizendo que pode ser uma purificação da guerra. É exatamente isso que diz o texto, gente. O texto trata disso. Ou seja, talvez o esporte haja nascido de uma sublimação da guerra. O que é sublimar, gente? É superar algo fazendo outra coisa que não traga necessariamente algum dano, né? Então a pessoa vai sublimar a guerra, porque a guerra vai trazer dano, vai trazer morte, vai trazer consequências, vai sublimar isso usando um escape. Ou seja, usando outra coisa que parece uma guerra, mas não é. Por isso que ele faz essa relação com o esporte. Então, a número 1 está correta. 2. Parafraseando um verso bíblico, o autor contrasta fortemente guerra e esporte. O que é parafrasear, gente? É usar de outra maneira. Usar de maneira paralela, não transcrever literalmente, né? Isso é parafrasear. É exatamente isso que o texto faz, que o autor do texto faz. Ele faz uma paráfrase, tá? Que é tanto melhor para os homens de boa vontade, né? Porque lá no texto, na Bíblia, né? Fala, né? Que o mundo, né? É dos homens de boa vontade. Jesus trata disso, né? Então, ele realmente está usando ali um versículo bíblico, mas de maneira parafraseada. Não é uma cópia, não é uma citação literal, tá? Depois, número 3. Se no basquete excelentes jogadores são engendrados, o que é engendrados, né? Criados, desenvolvidos, né? No futebol, essa habilidade é connatural. É o que o autor do texto diz, ou seja, de que é mais natural, né, haver um craque do futebol do que um craque do basquete. 3 correta, portanto. 4. O futebol, diferentemente do basquete, não precisa de muito investimento. Não é isso que o texto diz. Ele fala lá em investimento, né, gente? A vocação futebolística é a que menos depende de estrutura e investimento. Menos depende. O que não quer dizer que não dependa.
tá? Então, essa 3 está errada, tá? Que ali diz, não precisa de muito. Não, ela diz que não é necessário investimento lá na descoberta de craques, né, de revelações. Letra E, são corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5? A gente já viu que não, né, que é a 1, a 2 e a 3. Resposta, então, letra D. Analise a frase abaixo. Hungria, Holanda e Camarões não tinham grande tradição e assombravam o mundo. Assinale a alternativa correta sobre essa frase retirada do texto. É composta por duas orações subordinadas entre si. Não são subordinadas, gente. Elas são coordenadas. O E é uma conjunção coordenada aditiva. Então, letra A, errado. Letra B, as duas orações que a compõem possuem predicado verbo nominal. Errado, gente. As duas possuem predicado verbal. Por quê? Verbo tinham, verbo ter é verbo transitivo direto, então é um predicado verbal. E assombraram é um verbo transitivo direto, predicado verbal. Predicado verbo nominal é quando tem um objeto direto ou objeto indireto, mais um predicativo do sujeito. Por exemplo, se eu disser, elas saíram assustadas. Saíram é um verbo intransitivo, então é predicado verbal. Assustadas é um predicativo do sujeito. Então, predicado nominal. Aí sim, eu teria um predicado verbo nominal. Mas tem que ter os dois. Tem que ter um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, mais um verbo de ligação explícito ou subentendido. Nessa frase ele não tem isso. Nessa frase só tem verbos transitivos diretos. Só tem, portanto, predicados verbais e não nominais. B, as duas orações que a compõem... Não, agora é a C, né? Desculpa. O verbo assombrar tem predicado verbal diferente daquela do verbo ter. Errado. Ambos têm predicado verbal porque ambos têm objeto direto. Letra D. A expressão mundo refere-se ao sujeito da primeira oração. É, pois, um adjunto ad nominal. Assombraram o mundo. Não é adjunto ad nominal, gente. É o objeto direto do verbo assombrar. O adjunto ad nominal é um termo que acompanha o substantivo. Não é o caso aqui, tá? Aqui é um termo que complementa o verbo assombrar. Portanto, essa está errada também. Letra E. A conjunção E, que liga os períodos, pode ser trocada pela conjunção no entanto, e a frase não terá seu sentido alterado. Por quê, gente? Porque esse E que aparece ali, ele é um E que é uma oração coordenada. Normalmente o E é aditivo. 99% das frases o E é aditivo. Mas existe o E que pode ser substituído por mas. O E que pode ser substituído por mas, ele é adversativo. Então, nesse caso, ele não é aditivo, não. Até acho que eu falei lá no começo aditivo, né? Mas não é. É adversativo. Ele pode ser substituído pelo mas, ó. Hungria, Holanda e Camarões não tinham grande tradição, mas assombraram, fizeram o contrário, fizeram o oposto, apesar de não terem tradição. Por isso, essa é a adversativa, e sendo adversativa, pode ser substituído por no entanto. Correta a letra E, portanto. 3. Assinale a alternativa correta. A palavra Pelé, no texto, tem valor de vocativo. Gente, vocativo é só quando é usado para chamar, para dirigir-se a algo ou a alguém. Quando for um vocativo, a palavra deve receber vírgula. No texto, ela não é usada como vocativo. Portanto, não é o caso aqui, tá? Só se estivesse chamando o Pelé. Aí sim, se eu disser Pelé, vem aqui, né? Aí vai ser vocativo. Agora, se eu usar numa outra situação, como, por exemplo, um sujeito, né? Ele vai ser sujeito, não vai ser vocativo. Pelé aparece lá no fim, gente. Lá diz, em qualquer subúrbio pode nascer um Pelé. Um Pelé pode nascer. Um Pelé é o sujeito do verbo nascer. Portanto, não é vocativo. B. A primeira frase do texto é um período composto, tendo em vista, tendo em uma das orações o verbo impessoal haver. Talvez o esporte haja nascido de uma sublimação de guerra. Tem o verbo haver? Tem, mas não é período composto. Haja nascido é uma locução verbal. São dois verbos que formam uma única oração. Portanto, isso é um período simples. Haja nascido é uma oração só com uma locução verbal. O verbo haja ali é um verbo auxiliar. Então, a 2 está errada. Não é composto, é simples. A 2 não, a B, né? É B. C. No texto, o primeiro período do segundo parágrafo mostra-se contrário
a ideia expressa no primeiro parágrafo, provocando entre eles uma relação de concessão. Vejam, como é que a gente sabe que tem uma concessão lá? Por causa do se bem que. Aquele se bem que é uma conjunção concessiva, que se opõe ao que estava escrito antes. As concessivas fazem isso. Elas opõem o que vem depois ao que estava escrito antes. Então, essa é correta. Letra D. Na última frase do primeiro parágrafo, a expressão de emoções é um objeto indireto, já que se liga ao verbo ter pela preposição de. Última frase do primeiro parágrafo. Lá diz: e o esporte exige o máximo de vida. Só traz... isso é a última do primeiro parágrafo, né? Deixa eu ver. Vamos voltar ali. O último do segundo parágrafo, tá? No parágrafo errado. Então, vamos de novo lá. Última frase do segundo... Vamos ver, de novo. No texto, o primeiro período do segundo parágrafo mostra-se contrário à ideia expressa. Então, vamos. Primeiro período do segundo parágrafo. Assim como eu estou com o texto aqui bem pequenininho na tela, aqui, né? Às vezes é de ruim de ler, né, gente? Por isso que às vezes eu tenho que estar meio que procurando ali. Vamos lá. Se bem que ele já não seja mais tão santo, dada a violência, como também não seja mais puro, dado o poder do dinheiro, isso explica porque, em condições normais, nenhuma seleção de basquete vença a seleção americana. Os americanos têm, sob o basquete, um império feito para funcionar. Então, no primeiro período do segundo parágrafo, aliás, na última frase do primeiro parágrafo do texto... Desculpe, vamos de novo, gente. A letra C eu já tinha falado, né? Vamos lá, letra D. Na última frase do primeiro parágrafo do texto, a expressão de emoções... Desculpem a confusão, tá? Para não precisar começar de novo, só peço desculpas e vamos adiante, tá? A expressão de emoções é um objeto indireto. Agora sim, tá? Agora eu me localizei aqui. Vamos lá. Na última frase do primeiro parágrafo, lá diz: só traz euforia nacional ou tragédia. Esporte traz riqueza de emoções. Agora sim. Riqueza de emoções. Gente, isso é um objeto indireto? O que acontece? Tem muita gente que acha que só porque tem preposição é objeto indireto. Apareceu preposição, a pessoa já pensa, é um objeto indireto. Não necessariamente, gente. Existem muitos termos que têm preposição e não são objetos. Por exemplo, adjuntos adnominais podem ter preposição, complementos nominais podem ter preposição, adjuntos adverbiais podem ter preposição. Então, quando diz ali, esporte traz riqueza de emoções, riqueza de emoções. As emoções ali estão complementando o substantivo riqueza. Se elas complementam um substantivo, elas não podem ser objeto. Objeto é quando complementa o verbo, e riqueza é substantivo. Então, é riqueza de emoções. Esse de emoções é complemento de riqueza. Não é objeto, é complemento do substantivo riqueza. Portanto, errado porque não é objeto. E letra E, em o dinheiro compra o craque, mas não faz o craque, temos duas orações subordinadas entre si, denotando entre elas uma relação de oposição. Vamos lá. Elas são subordinadas? Não, são coordenadas. O mas é das orações coordenadas adversativas, não tem nada de subordinado. Portanto, a última está errada. E aí conseguimos chegar ao fim dessa questão, apesar da confusão que eu fiz, mas eu acho que vocês conseguiram entender, conseguiram acompanhar direitinho. Resposta, letra C. Questão número 4. Analise as frases abaixo quanto à norma culta. Bom, quando eles dizem quanto à norma culta, gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser crase, concordância, regência, acentuação, ortografia, o que tiver de erro é considerado, tá? Não fale tal coisa às outras. Elas já têm preocupações excessivas, tá? Bom, eles querem frases corretas. Essa está totalmente correta, gente, tá? As outras têm que ter crase, porque tem uma preposição ali exigida pelo verbo fale, mais o artigo as antes de outras. Já tem acento, porque é elas no plural, então o tem que ter acento. E excessivas está correto, XC e depois 2 S. Então, a número 1 está totalmente correta quanto a grafia, concordância, regência, crase, etc. A 2 já começa errado. Dia a dia não pode ter crase, porque dia é masculino, sem falar que se trata de palavras repetidas.
Hora a hora também. Palavras repetidas não tem crase. Minuto a minuto, o tempo é implacável. E um outro será derrotado pelo tempo. Então, erros de crase na 2, portanto, está fora da resposta. 3. Algum de nós falhamos com a encomenda. Errado, gente. Quando houver o algum, tem que ser algum de nós concordando com algum. Então, tem que ser algum de nós falha. Falha no singular. Com a encomenda. E o pedido não foi em anexo ao ofício. Em anexo é uma expressão considerada meio popular, né? Em muitas provas é considerado incorreto. Mas, no geral, em anexo é considerado correto de maneira invariável. Mais culto é usar só anexo. Enviei anexas as folhas. Mas, em geral, se aceita se usar em anexo invariável. Enviei em anexo as folhas. Bom, então ali diz, não foi em anexo ao ofício, está correto. O erro lá está na concordância do verbo falhar. 4. Existirão dúvidas, certo? Certo, existirão no plural, porque dúvidas é o sujeito, está no plural. Então, pode haver confrontos. Correto, gente? Pode haver uma locução verbal que não tem sujeito, porque o verbo haver é impessoal. Confrontos não é o sujeito, é o objeto direto do verbo haver. E o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou fazer, não tem sujeito, por isso não tem plural. Então, a 1 e a 4 estão corretas. Resposta, letra D. Aí o desobediência à proposta está com crase correta, tá, gente? Porque desobediência exige preposição a, propostas tem o artigo a, é crase mesmo. Resposta, letra D. Questão 5. Analise as frases abaixo. Enviaremos em seguida os livros que encomendaram-nos. Errado. Eles querem as corretas, tá, gente? Essa está errada. Por quê? Porque aquele que é uma conjunção não, é um pronome relativo. É uma partícula QU, qualquer partícula QU, atrai o pronome para antes do verbo. Então, existe um erro de gramática na número 1, tá? Certo? Seria que nos encomendar, e não que encomendaram nos. 2. Há pouco recebi, errado também, gente. Há pouco tem que ser com H, porque se refere ao passado. Há pouco recebi seu recado e estarei aí na reunião a qual te referiste. Esse a qual é com crase mesmo, porque quem se refere a preposição a, mais o artigo de a qual é com crase. Mas o erro aí é o a de há pouco, tá? 3. Fiz questões as mais claras possível. Por que, professor? Se é as mais claras. Porque esse possível é um advérbio. A gente considera como possivelmente. Fiz questões possivelmente as mais claras, tá? É necessário, no entanto, a leitura atenta do enunciado, disse o professor aos alunos. Aqueles senhores, por acharem-se infalíveis, por se acharem, o por, quando está regendo um verbo no infinitivo pessoal, o que é infinitivo pessoal? É o infinitivo conjugado, aquele infinitivo que tem sujeito, que é o caso do acharem, por acharem, tá? Esse acharem é infinitivo. Então, o certo seria por se acharem. E número 5, o discurso para aquele público que antes não compareceu já foi feito para outro grupo que só confirmaram o já previsto. O que, deveria ser o, né? O que só confirmou o já previsto. O que. Deveria ter um o para ser o sujeito do confirmaram ali, que seria confirmou, tá? Bom, agora eles vão fazer várias afirmações e a gente vai ver qual delas se refere de maneira melhor a essas assertivas. Letra A. A frase 1 está correta e apresenta um pronome relativo que retoma a palavra livros. É pronome relativo? É. Esse que é os livros os quais. Mas está errada porque o certo seria que nos encomendar. Então, a letra A está errada. Letra B. A frase 2 usa corretamente o sinal de crase e está no seu todo correto. A crase está correta, gente. O que está errado é o A de há pouco. Então, a letra B, errada também. C. Na frase 3, há o uso correto de vírgula para isolar conjunção deslocada e a frase gramaticalmente está correta. Vamos lá. Fiz questões as mais claras possíveis. O que acontece aqui? Eles estão considerando que é correto usar possíveis por causa do as. Isso é porque algumas gramáticas dizem que quando houver as no plural, eu posso colocar o possíveis também no plural. Eu posso dizer as mais claras possíveis, se eu tiver o as.
Se não tivesse o as, fiz questões o mais claras possivelmente. Em algumas gramáticas é considerado facultativo, em outras não. Então, o que a gente está vendo? Que a FEPESE considera que esse caso pode ser colocado possíveis no plural. Mas, se fosse um o ali, fiz questões o mais claro possível, daí, ou o mais claras possível, se tivesse o, porque se possível seria possivelmente, tá? Ele está considerando o correto colocar no plural por causa do as, então a gente já sabe qual é a posição da banca em relação a essa questão gramatical. As gramáticas não concordam em tudo, né, gente? A área de português é uma área humana, há divergências, algumas dizem uma coisa, outras dizem outra. Para eles aí, eles estão considerando como correto, certo? Até porque a resposta é essa, é a resposta correta, letra C. As vírgulas estão corretas, no entanto, né, gente, que é uma conjunção que está intercalada. Se é uma conjunção intercalada, ela deve ficar entre vírgulas. Por isso, a resposta correta é a letra C. E também, se a gente não considerasse as mais claras possíveis como correto, nem haveria a resposta correta, né? Letra D, a frase 4 usa um verbo no infinitivo pessoal, foi o que eu disse para vocês, aquele acharem-se infinitivo pessoal porque tem sujeito. E apresenta corretamente a colocação pronominal em ênclise. Gente, isso está errado, porque quando houver um infinitivo pessoal, é próclise, o certo seria por se acharem e não por acharem se. Então, a letra D está errada. Letra E, a frase 5, mesmo não usando vírgula ou outra pontuação, está clara. Na verdade, se vocês pararem para olhar, ela não está nada clara, né, gente? Ela está bem confusa. O discurso para aquele público que antes não compareceu já foi feito para outro grupo que só confirmaram o já previsto. Aquele que só confirmaram tornou a frase totalmente obscura, né? Até porque certo seria só confirmou. Então, a resposta correta realmente é a letra C, porque as mais claras foi considerada correto com possíveis. Lembrem-se, se fosse o mais claras, seria só possível e não possíveis. Resposta correta, letra C. Próximo texto, ainda de Camboriú. Veja, o Camboriú já aplicou, né, muitas provas juntas aí, né? Vamos lá. O textinho ali do pavão ostentando o esplendor de suas cores. Número 1. Assinale a alternativa correta considerando o texto. A beleza do pavão é ostentada pelo cronista. Ostentada pelo cronista. Não é o pavão que está ostentando. Não é o cronista que está ostentando. O cronista está destacando e não ostentando. Ostentar é o próprio pavão que ostenta. As pessoas usam esse verbo ostentar no sentido muito errado, né, hoje em dia. Por isso que eles fizeram essa questão aí, tá? Então, é ostentada pelo cronista, errado, porque pelo cronista seria o adjunto, seria o agente da passiva, e não é. O agente da passiva é o pavão. Letra B. O cronista acredita que a beleza de uma criação artística está na simplicidade. É disso exatamente que trata o texto, gente, tá? Ele está falando da questão da beleza do pavão, que é uma beleza simples, né? Aquelas cores todas que estão lá nas penas do pavão, né? Os pigmentos, né? Ele fala dessas coisas como sendo coisas simples, e aí elas é que trazem o esplendor, como ele fala lá no texto, trazem a beleza, tá? Depois, na letra C, o cronista, inspirado no pavão, ostenta seu amor por sua amada. De novo, o verbo ostenta sendo usado de maneira errada, né, gente? Olha o que diz lá no fim, ó. Considerei por fim que assim é o amor. Até minha amada, de tudo que ela suscita e esplende e estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. É ela que ostenta, né? Ou seja, ela ostenta determinadas coisas e ele manifesta o amor dele. Segundo o cronista, o amor é tão colorido quanto as penas de um pavão. Então, ali é a confusão, né, entre o início do texto e o fim do texto que trata do amor. E letra E, quem ama pode brilhar, encher-se de glória, se tornar magnífico. Bom, isso já também foge ao texto, né, gente? Aquilo que a gente chama de extrapolação. Está extrapolando o que o texto diz. Por isso, a número 1, resposta correta, a letra B. 2. Considere a frase retirada do texto. Não há pigmentos. Assinale a alternativa correta sobre ela. A frase não possui sujeito. Já vimos isso várias vezes. Vocês estão vendo que está aparecendo em todas as provas esse A do verbo haver, que é o verbo haver impessoal. Então, a letra A, correta. O verbo haver não tem sujeito.
Letra B. Na frase há um objeto indireto. Não, há um objeto direto. O verbo haver impessoal tem objeto direto e não indireto. Letra C. A frase pigmentos é o sujeito da oração. Não há sujeito na oração. Pigmentos é o objeto direto. Letra D. Na frase há um adjunto adnominal de negação. Isso nem existe, gente. Não existe adjunto adnominal de negação. É adjunto adverbial de negação, que é o não. O não é um adjunto adverbial porque é um advérbio. Errada, portanto, a letra D. E letra E pode ser corretamente assim reescrita. Não existe pigmentos. Errado. O verbo haver não tem plural, mas o verbo existir tem. Então, é não existem pigmentos. Resposta correta, letra A. 3. A expressão minha amada, no segundo parágrafo, exerce uma função sintática. Qual é a função sintática? Vocativo, gente. Ele está sendo usado, essa expressão, minha amada, está sendo usada para chamar a amada, e quando tem vírgula ainda é vocativo. Né? Então, esse minha amada é o vocativo da oração, já não é o primeiro vocativo que aparece, gente. Então, vejam que é outro termo que é bastante usado nas provas da FEPES. Resposta, então, letra E. 4. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. O cronista lembrou de sua amada e olhou a beleza do arco-íris. Errado. O verbo lembrar, a gente já viu isso na outra prova. Quando tiver o pronome se, ou me, ou te, pode usar a preposição. Se tivesse um se ali, sim. Lembrou-se de sua amada, mas não tem o se. Então, não pode usar o de. É lembrou sua amada. Errada, portanto, a letra A. Letra B. O cronista mora na Rua Imperial e assim namora com a beleza das flores todo dia. Qual é o erro aí, gente? Namora com. Apesar de quase todo mundo falar namora com, eu namoro com Maria, João namora com Maria. Não é namorar com, gente, é namorar alguém. O verbo namorar é transitivo direto, não tem preposição. Erro de regência. C. Eu prefiro 1000 vezes o pavão. Não se usam essas expressões com o verbo preferir. O verbo preferir é assim, prefiro algo a algo. Eu prefiro o pavão ao pombo. Então, tem vários erros. Prefiro 1000 vezes, esse 1000 vezes está errado, do que o pombo está errado. O certo é prefiro o pavão, ave suntuosa, ao pombo. Teria que ser ao pombo e não do que. Letra C, errado. Letra D, assiste ao cronista escrever sobre o amor que devota a sua amada. Esse assistir é um terceiro tipo de assistir. Existe o assistir no sentido de olhar, esse é transitivo indireto. Existe o assistir no sentido de ajudar, que é verbo transitivo direto, assistir o médico, assistir o paciente, ajudar, né? E existe o assistir no sentido de compete. Compete a alguém algo, tá? Então, compete ao cronista. Assiste ao cronista algo, o amor. Esse assistir de competir é VTDI, é verbo transitivo direto e indireto. Ao cronista, objeto indireto. O amor, objeto direto. Essa é a resposta correta. Letra D, regência perfeita. Letra E, na data marcada, um artista renomado chegará a Balneário Camboriú. Não é chegará em. Apesar de quase todo mundo dizer, na linguagem coloquial, chegará em, o certo é chegará a. O verbo chegar usa a preposição a Balneário Camboriú, e procederá a uma noite. O verbo proceder, no sentido de realizar, tem de usar a preposição a. 2 erros de regência, portanto, nessa frase. Depois, continuando, né? Próxima, letra D. Não, letra E, né? Letra E. Na data marcada, um artista... não era essa mesmo, né? Então já tinha 2 erros, tá? Chegará a Balneário Camboriú e procederá a uma noite, tá? 2 erros até aí. E depois tem um terceiro erro ainda no fim da frase. Obedecendo às normas. O verbo obedecer é transitivo indireto, obrigatoriamente usa a preposição, então o certo seria com crase. Obedecendo às normas com crase. Resposta correta, então, letra D, porque não tem nenhum erro de regência. As outras todas têm erro de regência. Questão 5. Em um hospital, surgiu a necessidade de se colocar uma placa com um aviso sobre os novos procedimentos daquela instituição. O setor de enfermaria ficou encarregado de elaborar esse aviso. Assinale a alternativa que o apresenta corretamente, considerando a norma culta. Resposta correta é a letra A, vamos ver o porquê. A partir de hoje, adjunta adverbial, deslocado,
tem que ficar com vírgula, a partir de hoje, vírgula. Fica proibida, agora tem um outro adjunto adverbial para os pacientes, portanto, também fica entre vírgulas, a circulação no corredor central. A letra A está totalmente correta, não há outros erros, e os dois adjuntos adverbiais estão com vírgulas. Letra B, a partir de hoje, vírgula. Correto. Ah, e o fica proibida lá, no feminino, na letra A, porque é a circulação. Proibida a. A palavra proibida, assim como permitida, necessária, boa, só vai para o feminino se tiver o artigo acompanhando a outra palavra. Proibida a entrada. Se não tiver o artigo, não pode colocar proibida. É proibido entrada. Entendeu? Só coloca proibida se tiver o artigo a. Letra B. A partir de hoje, vírgula, correto. Fica proibido para os pacientes a circulação. As vírgulas estão corretas. O que está errado é o proibido, gente. O certo seria proibida. Letra C. A partir de hoje, faltou vírgula. Adjunto adverbial deslocado, tem que ter vírgula. Fica proibida aos pacientes a circulação. Faltou vírgula, então, letra C, errado. Letra D. A partir de hoje, faltou vírgula. Fica proibida, faltou vírgula, depois de proibida, para os pacientes. Faltou vírgula depois de pacientes, quer dizer, está totalmente sem vírgulas, né? Então, está totalmente errada. Além disso, está concordância, está errado também. Está errada. Por quê? Porque vejam que na letra D, circulação não tem artigo. Então, o certo seria, fica proibido para os pacientes circulação. Está tudo errado aqui, né? Porque o certo seria proibido e, além disso, vírgula depois de hoje e vírgula depois de pacientes. Letra E. A partir de hoje, vírgula, fica proibido para os pacientes a circulação. Vejam, errado de novo, né, gente? Certo seria proibir a circulação, sem crase, inclusive, no corredor central. Única resposta correta, letra A. Portanto, essa é a resposta. Encerramos, então, a primeira aula de resolução de questões. Até a próxima. Tchau.